Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e no nosso vídeo de hoje de Direito Processual Civil em Tópicos, nós falaremos sobre os artigos de número 139 ao 143. Hoje nós vamos falar sobre poderes, deveres e responsabilidade do magistrado, responsabilidade do juiz. E eu faço um convite a vocês em conhecer o meu curso de 940 questões comentadas de Direito Processual Civil. Para você adquirir esse curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? O artigo 139, ele vai apresentar para nós algumas incumbências do juiz, do magistrado. O que ele tem que fazer durante o processo? A gente sabe que o magistrado ele vai dirigir o processo, ok? Mas quais são as funções desse magistrado? A primeira delas, pessoal, é assegurar às partes igualdade de tratamento. Então, eu não posso tratar o autor de forma diferenciada do réu. Garantir, assegurar essa igualdade de tratamento. Ele tem que cuidar pela duração razoável do processo. Cabe também ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e também indeferir postulações só para atrasar o processo, meramente protelatórias. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto dinheiro, prestação pecuniária. Cabe ao juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. E aqui nós falamos então de conciliação e mediação. Dilatar os prazos processuais, ou seja, aumentar os prazos e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os à necessidade do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso neste caso. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Quando o juiz ele se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, ele deve oficiar o Ministério Público, a Defensoria e, na medida do possível, outros legitimados, a que se referem o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, para, se for o caso, promover a propositura de uma ação coletiva respectiva. Isso aqui já caiu em prova. Cuidado com esse inciso 10. Tá bom? Então, essas são as incumbências do juiz que não se esgotam aqui, obviamente. Veja, o parágrafo único prevê que a dilação de prazos prevista no inciso 6º, ela somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Tá? Então, o prazo está correndo, é necessário aumentar o prazo? Pode ocorrer, o juiz pode fazer isso? Pode, né? Está dentro das suas incumbências, mas antes de encerrar o prazo. Tá? Parágrafo único do 139 prevê isso. Então, a dilação ela pode ocorrer antes de encerrado o prazo regular. O artigo 140 prevê que o juiz ele não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Aqui nós temos a previsão do princípio da vedação do non liquid, ou seja, ele não pode, o juiz, se abster de julgar. É a vedação de não julgar. No ordenamento brasileiro, não é permitido o juiz, diante, por exemplo, de uma lacuna ou uma obscuridade do ordenamento jurídico, ele tem que julgar. É o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Tá certo? Cuidado com esse 140. O juiz vai decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões que não foram suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. É o que nós chamamos de congruência. Aquilo que foi pedido pelas partes é o que vai ser decidido. Ele não pode nem ser além do pedido, nem aquém do pedido. Né? Então, tudo isso com base no princípio da congruência. O 142 diz que, convencendo-se
pelas circunstâncias de que o autor e réu se serviram do processo para praticar um ato simulado ou conseguir um fim vedado por lei, o juiz ele vai proferir decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício penalidades da litigância de má-fé. Então nós temos aqui uma função do juiz de manter a dignidade da atividade jurisdicional, evitando que haja litigância de má-fé pelas partes, e por isso ele vai aplicar penalidades. Tá? Neste caso, nós vamos ter uma extinção do processo sem resolução do mérito, tá bom? 143. O juiz ele vai responder civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício das suas funções, ele procede com dolo ou fraude. Algumas questões vão colocar para vocês culpa, já elimina, tá? Porque ele vai responder civil e regressivamente quando houver dolo ou fraude no exercício das funções. Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. As hipóteses do inciso 2º, elas somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias, só nessa situação. Então, nós temos aqui uma responsabilidade civil do juiz por dolo ou fraude e a responsabilidade regressiva da seguinte maneira. A parte chama o Estado para resolver o caso e o Estado ele pode, de forma regressiva, chegar no magistrado. O Estado, não a parte, não é a parte que vai direto ao magistrado. Parte Estado, Estado regressivamente magistrado. Tá bom? Compreendido? Vamos ver como que esse tema desses artigos já foi cobrado em prova? Olha só. A primeira questão foi cobrada em 2019 no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ao se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, o que o juiz tem que fazer? Onde que está essa resposta, pessoal? Lembra o inciso 10 que eu falei para vocês? Isso já caiu em prova, é importante. Olha só, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, deve o juiz oficiar o Ministério Público, a Defensoria e outros legitimados para promover a propositura de ação coletiva respectiva. Então, voltando à questão, olha só, qual seria a resposta para a questão? Seria justamente, letra A, promover a autocomposição? Não. B, oficiar o Ministério Público, a Defensoria e, na medida do possível, outros legitimados ao processo coletivo, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Sem dúvida, é a letra B. A outra questão, modalidade certo e errado, diz assim: o CPC prescreve que é vedado ao juiz dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção aos meios de prova. Pelo contrário, ele pode dilatar os prazos antes de encerrar o prazo definido, não é? E ele pode alterar, sim, a ordem de produção aos meios de prova incorreta. Tá vendo como que são cobradas essas questões? Trouxe apenas duas, mas depois a gente traz outras questões sobre esse assunto. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais.